Meus lábios se encheu de riso. Amém. Sim, os meus lábios de grito de júbilo. Sim. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu os meus lábios. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. O Senhor restaurou, o Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. O Senhor
Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua doce presença. Você mudou a nossa sorte. Oh, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada por te adorar. É um privilégio nós te adorarmos, Senhor. É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite, dizendo que você é o único digno de toda honra e de todo louvor. Nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome. Não há outro nome a qual nós possamos adorar. Você é digno de toda honra e de todo louvor. O seu nome está acima de todos os nomes. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Oh, aleluia, aleluia. Poder sentar, queridos. Obrigada, Senhor, porque isso é a igreja. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Aqui não é um espetáculo, aqui não é um clube, aqui não é uma associação. Aqui é a tua igreja. A tua igreja que te adora, que exalta o teu nome. Você nos conhece, conhece os nossos corações, a nossa mente. E que em nome de Jesus, julgos possam ser quebrados, indiferença possa ser quebrado agora. Em nome do Senhor Jesus. Porque você está voltando, Jesus. E você vem buscar os seus filhos, os fiéis da terra. Aquele que te adora em espírito e em verdade. Que nesta noite possa ter verdade na nossa adoração, Senhor. Por isso que nós estamos aqui com o coração contrito. Por causa da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, queridos, queridas. É bom estar aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Sabe por que o mundo não nos entende? Por causa disso aqui. De tudo que o mundo passa e eles olham para a gente, mas como é que pode? Vocês não estão preocupados com nada, vocês não veem nada. A gente diz, olha, eu vejo tudo, eu sei de tudo, eu leio tudo. Nos nossos olhos naturais, parece que tudo vai dar errado. Mas nós não olhamos pelo que estamos vendo. Nós não seguimos aquilo que estamos lendo. E nós não atentamos por aquilo que nós estamos ouvindo. Mas nós cremos na verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Isso é igreja. Nós precisamos entender o que é igreja. E hoje pela manhã, aliás, desde o Canadá, Deus me deu a palavra dele para eu falar aqui no Brasil. Mas essas palavras, primeiro Deus falou comigo lá no Canadá. Cada circunstância que eu passei, cada momento que eu vivi, e eu sei que vocês também viveram, e você pode estar vivendo algo que eu não sei, mas saiba de uma coisa, Deus está com você. A palavra de Deus é a verdade. E nós não podemos estar indiferentes sobre essa verdade. Se você ficar indiferente sobre essa verdade, não há mais verdade nenhuma nesse mundo que você possa agarrar. Porque a única verdade que existe nesse mundo é a palavra de Deus, queridos. Não importa o sentimento da carne ou o que a sua alma está falando. Mas a palavra de Deus que habita dentro de você, ela fala a verdade.
E é essa verdade que lhe sustenta até o último dia desse século. Porque Jesus vem buscar o seu povo. E ele não vem buscar uma igreja indiferente. Ele não vem buscar uma igreja que eu quero ver para crer. Não, não, não. Ele vem buscar uma igreja pela fé. Aquele que crê e permanecer até o fim. Esse sim verá a glória de Deus. E o que eu quero falar para você nessa noite, e nós precisamos entender isso. Hoje pela manhã eu falei de um assunto sobre a armadura de Deus, mas falei especificamente sobre os sapatos dos nossos pés. E em Efésios, capítulo 6, foi aonde eu ministrei, capítulo 6, versículo 10, fala a respeito da armadura, e é muito claro que não é a questão da preparação do evangelho, de ir pregar o evangelho. O texto que trata sobre ir pregar o evangelho é ali onde está Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não for enviado. Esse é o contexto do qual Romanos fala. Mas em Efésios, quando ele trata do sapato, ele trata da firmeza, da convicção, da preparação, que nada possa tirar você do eixo, que nada possa tirar você da convicção da palavra. E eu falei sobre a respeito dos soldados romanos, quando Paulo observou isso, que o sapato era fundamental para que o exército podia estar de pé. Se eles não tivessem o sapato adequado para ir para a guerra, para enfrentar o deserto, para enfrentar as dificuldades que os caminhos podem ter, e se eles não tiverem com o sapato adequado para enfrentar o frio, porque naquela época o frio era muito intenso e ainda hoje é. E no Canadá eu descobri realmente o que é um frio realmente. O Canadá dá menos 35 na região onde eu estou. E se eu não comprar uma bota adequada para suportar, os meus pés congelam. Então, preciso de um sapato adequado para ficar de pé. E não só do sapato, eu preciso ainda ter um tipo de ferros que nós colocamos no nosso sapato. Porque no meio do frio, no meio da nevasca, há chuva de gelo. Então, você dorme com a nevasca e amanhece tudo congelado, porque à noite choveu gelo. E não basta ter a bota, você precisa ter essa preparação para não cair. E foi isso que Paulo observou e trouxe para o nosso contexto. Olha, você pode, ele trata, você pode quebrar o seu cotovelo, você pode se arranhar, você pode até perder a sua espada, mas se você estiver firme, você consegue ir adiante. Mas se você tiver espada, não está tudo bem entre você aparentemente, mas se você não cair, você não consegue seguir aquilo do qual você foi chamado. Você precisa ter equipamento certo. E eu falei também que nós temos um inimigo. E nós precisamos entender que nós temos um inimigo e o nome dele se chama Satanás. Efésios fala disso, porque nós temos que ter essa preparação e temos que ter essa arma para combater o inimigo. E olhe, tudo o que o diabo faz, eu sempre digo, considere a fonte. Considere quem é o seu inimigo. O maior perigo de um exército ou de nós como igreja é subestimar o inimigo. Essa é a pior coisa que existe. Eu me lembro que eu gosto muito de filme de guerra, de luta. E teve um filme que um dos soldados matou o inimigo, mas ele matou simplesmente, só atirou na sua parte daqui, frontal, e ele achou que o inimigo estava morto. E o inimigo não estava morto. E ele levantou-se e atirou nele. Ele só não morreu porque o outro amigo conseguiu atirar na cabeça dele. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele pisou da cabeça do diabo. Aleluia, ele pisou na cabeça, ele não deu chance. O diabo, ele sabe que não tem chance com a igreja do Senhor. Ele sabe que já é um derrotado, mas não subestime o diabo. Isso é perigoso, por quê? Porque ele sabe as fraquezas que nós temos e ele joga as setas, os dados inflamáveis. Se você não tiver pronto e preparado, nós podemos cair.
Então, com o diabo a gente não diz, haha, ele é um qualquer. Não, ele é um inimigo. Agora, ele não tem vez e nem poder e nem domínio sobre você, porque você é a igreja do Senhor. E você está aqui para desfazer a obra do diabo. Aleluia. Tem alguma coisa aqui? Não, tá. Aleluia. E aí, para eu não iniciar a palavra e cortar, eu falei das maravilhas que Deus está fazendo no Canadá e comigo. E eu falei do milagre do apartamento. Então, eu só vou mostrar o apartamento. E você que não veio pela manhã, eu acho que vai ter que procurar a mensagem pela manhã. Por favor, o milagre que Deus fez, você vai entender quando você ouvir a mensagem do milagre que Deus... Cadê? Está aí o apartamento. Olha como Deus faz. É você, mas o que é isso, Eli? Bom, tem que escutar, né? Porque senão eu vou falar outra mensagem. Mas olha, Deus faz milagre, Ele é a nossa provisão e Ele mudou a nossa sorte. E quando chegamos numa nação que aparentemente realmente não tem como você viver, não tem como você andar, Ele abre porta onde não tem porta. E Deus abriu a porta nesse apartamento e a partir desse segundo semestre eu vou estar na minha casa. Aleluia. 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 Os aluguéis no Canadá são muito caros, é $1.500, $2.000, mas Deus fez aquilo que eu pedi. Eu pedi um aluguel de $750, está aí. Impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Amém? Para você entender, escute a mensagem pela manhã. Então, o que eu quero falar hoje, e a gente precisa entender isso, quem é Jesus? Quem é Jesus? Às vezes as pessoas não entendem e por isso que não conseguem andar em triunfo. Tudo acontece por causa de Jesus. E em Lucas capítulo 4, versículo 16, aleluia, vamos ler aqui uma passagem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galileia, cheio do poder no Espírito, e a notícia do seu regresso correu à região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres e enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Em outra versão diz: para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou em outra versão diz: para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem é Jesus? A gente traz um resumo. Jesus triunfou no deserto, tinha voltado para a sua casa em Nazaré, onde ele cresceu, foi para a sinagoga, se apresentou aos seus amigos, vizinhos, vai se apresentar-se aos seus antigos mestres, e aí é uma apresentação, vai finalmente dizer quem ele é. Eles conheceram Jesus como filho do carpinteiro, agora o povo irão saber quem realmente é Jesus. Eles viram um bom menino, um ótimo moço, um ótimo garoto, cresceu no meio dos pais, sempre foi um exemplo para os colegas. Jesus aprendeu a arte do seu pai, José. Ele voltou para onde saiu para ser batizado por João Batista, com milhares de judeus que viram em todos os cantos de Israel. Depois de 60 dias, ele apareceu e vai para a sinagoga e lê o livro de Isaías. Depois de ler, devolveu o livro e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus acabou de se apresentar
e falou: eu sou o Cristo. Eu sou aquele que Isaías profetizou. Eu sou o ungido de Deus para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu sou o Cristo. E remete para o Antigo Testamento, e quando Deus fala com Moisés, e quando Moisés vai falar com Faraó, ele diz: mas o que eu vou falar para Faraó? Moisés falando para Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, fala para Faraó que eu sou o que eu sou. Amém. E quando Jesus se apresenta para o povo judeu, diz: eu sou o Cristo. Ele está dizendo para aquele povo que é judeu: eu sou o que eu sou. Eu fico feliz porque Deus nos guia, e a turma do louvor não combinou comigo e eu nem combinei com eles, e essa mensagem estava preparada desde lá do Canadá, antes de vir para o Brasil. Mas Deus escolheu esse hino, que Ele mudou a nossa sorte. Aleluia! Aleluia! Eu amo cultuar na África. Porque, Celi, não cantamos muita coisa. Eu garanto a você, só esse trecho, Ele mudou a nossa sorte. Vamos cantar 3 horas, só isso. Até isso ser verdade na sua vida. Oh, glória! Quando queremos conhecer a Cristo, a primeira coisa que a gente tem que saber é: Jesus de Nazaré é o Cristo. E vocês, mas Celi, isso eu já sei. Não, nós precisamos falar de Jesus, mais de Jesus. Nós precisamos buscar quem é Jesus. Nada existe se não fosse Ele. Se hoje existe algo, é por causa dEle. A gente tem que saber: Jesus de Nazaré é o Cristo, o ungido de Deus, para a libertação para a humanidade. Se nós não chegarmos a esse ponto, nós não chegamos a ponto nenhum em relação a Jesus de Nazaré. Jesus falou: eu sou o Cristo, aquele que tem a unção. Por isso que a palavra Cristo significa ungido. Por isso que ele tem a unção do Pai. Por isso que o Pai me ungiu. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, realmente diz, e eu vou falar de novo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Pobres aqui não é só a questão de poder, mas aquele que está fora do caminho, e aquele que está fora do conhecimento de Deus, ele é pobre de espírito. Então ele veio libertar os pobres, aqueles que não têm o Cristo, aquele que não conhece o Cristo. Então Jesus é o Cristo. Mas você pode perguntar: mas desde quando ele é o Cristo? Ou desde quando o Cristo é? É uma confusão que as pessoas têm. Mas desde quando ele é o Cristo? Ou desde quando o Cristo é? Bom, alguém até diria: Jesus é o Cristo, porque foi ungido pelo Pai. Jesus de Nazaré, ele tem uma história. Realmente ele tem uma história. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ressuscitou. Então ele vai ser batizado por João Batista. Ele volta e se apresenta, depois de ter vencido o diabo no deserto, ele se apresenta aos seus conterrâneos dizendo: eu sou aquele que vocês esperavam. Eu sou o desejado de todas as nações. Eu sou aquele de quem os profetas falaram. Vamos entrar nesse contexto lá atrás. Jesus, ele vai se apresentar ao povo judeu, e a história e a palavra de Deus diz que viria um Messias, que o ia libertar do Império Romano. E o povo estava esperando um Messias. Agora, esse Messias veio de uma forma do qual eles não estavam esperando. Ele não esperava esse Messias que fala de um reino que não é esse reino aqui na terra. Então, quando ele vê um filho de carpinteiro que passou por tudo que eles passaram, e depois ele diz: eu sou o Filho de Deus ungido que veio libertar o mundo. Não, meu irmão, você está brincando.
Não, esse não é nunca. Mas o Cristo é desde quando? É para isso, nós temos que ver 1 Pedro. Você pode abrir aí ou acompanhar, eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 21. Nós vamos chegar lá. Desde quando o Cristo é? Quem é o Cristo? Pedro responde: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês tenham fé em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Muita gente acha que Jesus, ele surgiu somente nesse período, e já faz uns 2000 anos que ele veio ao mundo. O apóstolo Pedro está respondendo a nossa pergunta. Jesus Cristo disse: eu sou o Cristo. E a pergunta que a gente faz é: desde quando Cristo é? Desde antes da fundação do mundo. Isso faz toda a diferença. O mundo acha que Jesus só veio há 2000 anos atrás e que ele surgiu só nesse período. Não, 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 não. Ele é antes da fundação do mundo. Aleluia. Você vai se alegrar mais. Jesus não estava dizendo para eles que era mais um profeta especial. O povo de Israel entendia que o Messias seria um profeta, o maior de todos os profetas, mas um profeta. E vem Jesus, bagunça tudo. Jesus está dizendo: eu sou o Cristo. E Pedro está nos explicando que Jesus não é um profeta ungido só. Ele é antes da fundação do mundo. Amém. Que maravilha. Agora a gente precisa imaginar essa cena, mas os judeus olhando para Jesus e dizendo que ele é antes da fundação do mundo? Eita, pau. Eita. Em Mateus, capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? O que diz que eu sou? E se Jesus perguntar hoje a mim e a você: o que você diz quem eu sou? Isso é uma boa pergunta. Conhecer a Jesus é essencial. Por quê? Porque a partir do conhecimento de Jesus é que tudo na vida se define. Oh my God. Por isso que eu estou falando bem calmo, para você entender. De manhã é receber. Eu vou repetir. Conhecer a Jesus é essencial. Por que, Celi? Porque a partir do conhecimento de Jesus é que tudo se define. Tem uma entrevista de um filósofo que esteve aqui no Brasil e concedeu uma entrevista a um repórter. E o repórter perguntou: na sua opinião, qual é o maior dilema da humanidade? Ele respondeu a esse repórter: o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. Você já parou para pensar que é isso mesmo? O maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. Eu estou no Canadá e conheci uma família canadense mesmo. Quando eu digo canadense, não é mistura de outra cultura. E é difícil penetrar num canadense. E depois de um ano no Canadá, eu ia muito à pracinha, por causa dos meninos de Bianca. E eu chegava na praça e ninguém olha para você, ninguém fala com você, ninguém olha para a sua cara. Você pode colocar uma melancia na sua cabeça, eles não estão nem aí para você. Eles nem olham para a sua cara. Mas
como Deus ele faz você cair na graça das pessoas. E uma mulher se aproximou de mim, começou a conversar, e a gente conversou muito, eu caí na graça dela, e quem mandou ela me chamar para a casa dela? Né? Chamou porque quis, é como se caiu na rede é peixe, meu amigo. E ela perguntou, você pode ir um dia jantar comigo? Eu disse, claro, eu posso sim, é um prazer, uma honra. Ela disse, porque você é tão animada. Né? Você tem uma estrela tão boa. Opa, tenho mesmo. Eita, que estrela. Não sabia, ela é a estrela de Davi, né? Tudo vai. Eu vou dizer que não é verdade. Porque o povo do mundo, é que eu falei de manhã, eles não conhecem a nossa linguagem bíblica. E é por a linguagem deles que eles vão entender quem é Jesus. Bom, então, resumindo, eu fui na casa dela. Ela me chamou e a gente bateu alto papo. E ela queria saber quem eu era, e eu não dou chance para ninguém se perguntar logo quem eu sou. E depois de um tempo, ela fez assim, deixa eu te perguntar uma coisa e eu vou falar. Você é crente? Aí eu disse, sim. Sim. Por quê? Não, porque eu quero lhe dizer que eu sou ateia. Aí eu disse, não, tudo bem. Aí ela disse, então, o que é que você me diz, né, sobre isso? Eu disse, então, eu vou te fazer outra pergunta. Porque eu nunca dou resposta, assim, de graça, né? Tem que ter outra pergunta. Aí eu disse, mas primeiro você vai me responder uma coisa. Eu disse, o que é? Você acredita no diabo? Aí ela disse, sim. Eu disse, então, você acredita em Deus? Aí ela olhou assim para mim. Não, mas eu sou ateia. Não, tudo bem, você já respondeu. Porque no fundo, a humanidade só quer saber se Deus existe ou não existe. E onde você pega para um ateu é saber se ele acredita no diabo. Se ele acredita no diabo, ele sabe que tem um Deus. E aí aquela mulher disse, é verdade. Bom, eu não sei porque eu sou ateia, mas eu sou. Não, depois a gente descobre. É o próprio povo. Então, quando nós conhecemos, tudo se define nele. E aí, o repórter fica surpreso com a sua resposta, porque ele é filósofo e ele era ateu. E aí ele diz assim, o repórter pergunta, por quê? O maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não existe. O ateu responde, porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. E você sabia que é isso que o povo não quer saber? E você sabia que é isso que o diabo tenta tirar do conhecimento das pessoas que Deus existe e que Ele é real e que a palavra dele é a verdade? Só que ninguém vai chegar diante dele inocente. Nem quem não conhece e nem quem conhece. Porque eu vou dizer a você, a cobrança vai ser muito mais para quem conhece do que quem não conhece. Por isso eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E não se pode, ele diz ainda mais, viver de qualquer jeito. Esse é o maior dilema da sociedade. Quando alguém reconhece Jesus como Cristo, reconhece Jesus como ungido de Deus, e reconhece que Deus existe, e há um jeito certo de viver, e foi demonstrado por meio de Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré falou, eu sou o Cristo. E o Cristo é desde a fundação do mundo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês tenham fé em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé é a esperança de vocês em Deus.
Então, o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo e nós precisamos nos alegrar só quando escutarmos o nome de Jesus. Porque ele mudou a nossa sorte. Jesus de Nazaré é a manifestação de Cristo na história da humanidade. E quando eu olho para o sacrifício na cruz, na verdade eu estou olhando para a manifestação do sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo. Cristo é o eterno Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Cristo é o eterno Deus. Em Filipenses capítulo 2 e 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, conhecer a Jesus é saber que o Deus é filho. Então, conhecer a Jesus é saber que o Deus é filho, carne e osso, e veio para nos libertar. Que ele é o Cristo antes da fundação do mundo. Quando Jesus perguntou aos discípulos queridos, em Mateus 16, 13, Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao dizer isso, Pedro estava dizendo muito. Ele estava dizendo, preste atenção nisso, que Jesus era ungido para libertar a humanidade, que ele era o Messias. Ele disse, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro falou, você é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Você é Deus. Naquele momento, ele estava do lado de João Batista, Pedro, decifrando o enigma de Moisés. Porque Moisés colocou o enigma para o seu povo e o seu povo nunca conseguiu desvendar isso. Como assim, Celi? Por isso que nós precisamos ler o Antigo Testamento para poder entender o Novo Testamento. Qual foi o enigma que Moisés colocou para o povo? Foi esse. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora preste atenção. Nós estamos falando agora do Antigo Testamento. Só que Moisés usou a palavra para Deus, a palavra Elohim, que é plural. Moisés usou também a palavra único, que é a palavra erat, que é uma forma específica que os hebreus tendem de dizer quando fala de conjunto. Então Moisés, ele fala que nós devemos adorar só um Deus, mas ao mesmo tempo, quando ele usa esses verbos, para a cabeça dos judeus, parece que Moisés está falando de pessoas diferentes. Por isso que quando Jesus, ele aparece para o povo judeus, Jesus foi rejeitado. E eles não admitiram que Jesus era o próprio Deus. Por isso que quando Jesus diz, eu sou Cristo, eles metem o que Moisés falou. Não pode ser o Cristo, porque o Cristo é simplesmente um Messias que vai nos tirar dessa confusão romana. E eu não posso ver que esse Cristo é o próprio Deus aqui na terra. Quando paramos para pensar que a Trindade está aqui, e nós temos a nossa consciência livre para conversar, ouvir uns aos outros, ou nem ouvir. Pode ser que enquanto eu estou falando, a sua consciência pode estar aí voando. Agora, uma coisa você tem que ter certeza, Deus está aqui.
O próprio Deus veio na pessoa de Jesus. E quando Pedro falou que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e falou, você é o próprio Deus em carne e osso aqui na terra. Aleluia! Deus é real. É por isso que eu não entendo porque nós não conseguimos nos soltar diante de Deus. Porque nós não adoramos a Deus como Ele fala em espírito e em verdade. Porque falar o nome de Jesus é tão duro nas nossas bocas? Não! Ele é o próprio Deus que veio na pessoa de Jesus e andou entre os homens. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o próprio Deus que andou aqui na terra para libertar os homens. Aleluia! Aleluia! Ele habita dentro de nós. Mas vamos trazer um cenário. Se Deus aguçar a sua presença aqui, vendo, a gente vai cair de joelho. E se Ele aguçar ainda mais, a gente vai cair com o nosso rosto em terra. E se Ele aguçar mais a presença dEle, a gente irá perder os sentidos. E se Ele aguçar plenamente a presença dEle, nós morreremos. Eu estou falando no contexto dessa carne. É por isso que Ele disse, eu vou habitar dentro de você, porque o seu espírito é forte, mas a sua carne ainda não está preparada. Mas um dia o seu corpo será transformado e você me verá face a face. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, que habito dentro de você. Aleluia. Esse corpo não suporta. Andamos porque Ele permite. Pensamos porque Deus permite. Tudo o que pensamos ou fazemos é porque Deus permite. Tudo que você possa imaginar, esse mundo é sustentado porque Ele permitiu. Ele fez tudo isso para mim e para você. Então, se você inspira hoje, é porque Ele permitiu. Se você o adora, é porque Ele assim mudou a nossa sorte. Não foi você que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de você. Aleluia! Aleluia! Ele mudou a minha sorte. Quem era você? Quem era eu? Quem era você? Você era um nada. Você era um condenado. Você estava destinado ao inferno. Mas o próprio Deus veio a essa terra na pessoa de Jesus Cristo e transformou a sua sorte. Aleluia! Se isso não te alegra, irmão, nada mais vai te alegrar. Nada pode ser maior do que isso. Eu sou Cristo que vim libertar a humanidade. E Pedro, pela revelação do Pai, disse, você é Deus em carne e osso. Agora, se você não acredita em Jesus, você não acredita que Ele era o próprio Deus aqui na terra, então você não acredita em nada. Tudo se define na pessoa de Jesus. Em João 1,3 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria
sido feito. Tudo que existe é por causa dele. Se você tem, é por causa dele. Se você anda, é por causa dele. Se você respira, é por causa dele. Se você tem algum bem, é por causa dele. Não é pela sua força, mas é pelo Espírito dele. Oh, aleluia! 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 Isso é a igreja. A igreja é detentora dessa verdade. Não é o mundo que conhece Jesus. O mundo não o conhece, mas você o conhece. O mundo não sabe quem ele é, mas você sabe quem ele é. Aleluia. Por isso que vale a pena a gente servir ao Senhor. Eu sempre digo, por que você serve, Senhor? Se ele, eu sirvo. Eu encontrei uma pessoa que por causa dessa situação do mundo, ela disse, Celi, eu não aguentei e parei. Eu disse, meu Deus. Parei, Celi. E ela olhou para mim, o que é que acontece com você? Você está passando por tanta coisa. Você está sendo tão perseguido por tanta coisa. É tanta cilada do diabo. E eu olho para você e você está firme ainda. Por que você permanece assim? E eu falei para ela, porque eu sei quem é Jesus. Tudo se define nele. Você não vai suportar esse mundo simplesmente de aparência, simplesmente por alguma coisa, ou por título, ou se você é missionário, ou se você é pastor, você é mestre. Em primeiro lugar, meu irmão, seja um cristão verdadeiro, fiel a Deus, amando a sua palavra. Ninguém quer ser cristão. Ninguém quer ser filho de Deus, mas as pessoas querem título. Antes do título, seja um fiel a Deus, amando a Jesus. E eu falei para ela, olha, você se deixou olhar pelas circunstâncias. Eu sei que não é fácil. Eu sei o que você está passando não é fácil. Mas você vai voltar. Hoje você vai voltar. Ele não me quer mais, quer sim. O diabo disse que não tem mais jeito, tem sim. Eu fiz algo muito errado, ele fez. Deus não se lembra mais, ele jogou no mar do esquecimento. Aleluia! Aleluia, isso é verdade. Ele não se lembra mais do seu pecado. A igreja é detentora dessa verdade. Essa verdade da qual a igreja é coluna e baluarte. Ser membro da igreja é ter essa revelação. Aleluia. 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 Quem é Jesus? Aleluia. Glória seja a Deus. Louvado seja o teu nome. Oh, Deus querido. Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada. Estou encerrando com essa parte aqui. Deixa eu falar para você como é o mundo. Tinha uma senhora que perguntou a um pastor, e ela era uma exótica. Ela disse, pastor, tudo que existe, existe em Deus? O pastor respondeu, sim. Está escrito em Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ela perguntou, todos somos pecadores? Sim. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela perguntou, Deus é santo? Sim. 1 Pedro 1,16 disse, sede santo,
porque eu sou santo. A senhora falou, então, Deus é santo. Nós existimos de Deus e nós somos pecadores? O pastor respondeu, sim. A mulher falou de novo, como é que o Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia nos jogar para o abismo definido? O pastor respondeu, sim. E a senhora perguntou, e aí? O pastor respondeu, Deus não nos carrega na sua santidade, senhora. Deus nos carrega no santo sacrifício do seu Filho Jesus. É pelo sangue, irmãos. Por isso que o sangue de Jesus Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo faz a mediação entre Deus e toda a humanidade. Assim, e Dona Elode entende muito bem disso, como a medicação atua no corpo que recebe um transplante, e sem esse remédio, o transplante no corpo é rejeitado. Por isso, a senhora precisa entender que sem o sangue de Cristo, haveria rejeição e morte. Aleluia. Aleluia. Ninguém primeiro é santo para depois se salvar. Primeiro aceita o sacrifício e depois se torna santo. Aleluia. E aí o pastor disse, então eu queria dizer para a senhora que a senhora só está aqui sendo sustentada pelo sangue de Cristo. E já que a senhora está aqui sendo sustentada pelo sangue de Cristo, deixa ele fazer o trabalho dele. Ele quer salvar a senhora. A senhora está vivendo à custa dele mesmo. O mundo precisa entender que é o sangue de Cristo que nos libertou do império das trevas. E foi o sacrifício de Jesus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Foi Deus que viu a queda, a trindade junto, e viu a queda do homem. E a Bíblia diz que ele decidiu se esvaziar, deixar a sua glória e vir a esta terra para morrer a morte de cruz, para nos resgatar para o lugar da onde nunca nós devíamos ter saído. Por isso que as pessoas não sabem quem é Jesus, porque muitas vezes a gente não sabe explicar isso. Por que eu preciso de Jesus? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você precisa reconhecer o sangue de Jesus para que você possa voltar para o lugar da onde nunca você precisou sair. Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é uma pessoa de Deus. A Trindade, que é um só. Não existe três deuses, mas um só, que veio a este mundo na pessoa de Jesus. E quando a gente falei do Antigo Testamento, foi isso. Porque o povo judeu não aceitava outro. E achava que Jesus era outro. Mas quando Pedro, pela sua revelação, disse, você é o próprio Deus, em carne, em osso. Você é o Filho de Deus que veio libertar o homem do pecado, da justiça. Jesus é o Filho de Deus, queridos. Quem é Jesus para você? Quem é o Filho de Deus para você? Sem Jesus nós não somos nada. Isso ficou claro com tudo o que aconteceu e o que
que as pessoas perderam o foco, porque muita gente não sabia quem era Jesus. Como muita gente acha que Deus nos leva na sua santidade. Não, é através do sangue de Jesus. E é por isso que eu posso ter um livre acesso ao Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, Ele me tirou do lamaçal e disse: agora você é minha filha, e você tem liberdade e livre acesso de estar comigo. É por isso que eu não tenho como mais voltar atrás, querido. Pode vir o que vier, a gente não tem como voltar mais atrás. Por quê? Porque eu sei quem é Jesus. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio e me resgatou e mudou a minha sorte. E Deus quer mudar a sorte de você aqui nessa noite. Se você não aceitou a Jesus como seu Salvador, ou você só frequenta o templo, você precisa hoje reconhecer Jesus como Salvador. Não é por estar aqui nessa proteção que lhe dá a garantia de você estar com Ele eternamente. A garantia é reconhecer o sacrifício de Jesus. Ninguém vai ao céu simplesmente porque o meu pai é crente ou porque a minha mãe é crente. Não, é muito bom, mas é uma decisão pessoal. Eu reconheço você, Jesus. Reconheço o seu sacrifício. Você é o Filho de Deus. Você é o próprio Deus em carne e osso, que andou aqui na terra, morreu e ressuscitou, e hoje está à direita do Pai. E por isso eu posso dizer: eu te aceito, e o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. E hoje eu me torno filho seu. E não há diabo que possa arrancar isso de você, porque Ele mudou a nossa sorte. Ó Pai, com muita consciência que nós temos que você está aqui. Nós não queremos ser aquele povo que só tem barulho e não tem conhecimento. Nós queremos ser um povo que tenha conhecimento de você, consciência e também unção. Que hoje, Senhor, troque o coração de pedra por um de carne. Que possamos reconhecer que sem você nós não somos nada. Meu Deus, nós precisamos reconhecer que é através do sacrifício de Jesus que este mundo tem a solução. É a igreja que sabe disso. É os redimidos que têm a autoridade sobre isso. Não são os convencidos, não são os simpatizantes, não são pessoas que simplesmente abrem a boca e citam um versículo. Não são pessoas que simplesmente cantam louvor, mas são aqueles que reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário e mudou a sua sorte. Deu as costas para o pecado, deu as costas para o que o mundo pensa e o que o mundo acha. Nós não achamos nada, nós sabemos quem somos. Eu não quero saber o que o mundo pensa, mas eu renovo a minha mente na sua palavra, Senhor. Eu achei interessante um livro de um técnico do Palmeiras que escreveu assim: mente forte, coração quente. E me veio imediatamente aquilo que você fala no seu texto: mente renovada com a sua palavra, coração quente. Ó Senhor, que nós possamos renovar a nossa mente com a sua palavra.
Que possamos entender que você mudou a nossa sorte. Nós não podemos ser indiferentes com você, Senhor. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Nós não somos nada sem você. Se somos, é por causa de você. Se temos, é por causa de você. Se fazemos, é por causa de você. Tudo é você. Tudo é para você. Tudo existe por causa de você. Então, eu só posso dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa a tua igreja para libertar os oprimidos. Trazer vista aos cegos. Porque você nos ungiu para libertar a humanidade. Se é quem pode libertar a humanidade da opressão, da miséria, da pobreza, do jugo, é a igreja. Não é governo, não é homens, mas é a igreja. E nós estamos aqui para libertar o povo qual que você amou e deu a sua vida. A começar de mim, a começar na vida dos meus irmãos. Que possamos nos quebrantar, Senhor. Mesmo sendo uma noite de domingo, não interessa se é domingo, se é segunda, se é quarta, se é de madrugada. Você está aqui. E eu te vejo pela fé. Você é tão real, você é tão real, você é tão real, que quando eu peço um abraço seu, eu posso sentir a tua doce presença no meio de nós. Você, o evangelho é leve, é suave. Nós queremos levantar as nossas mãos santas, porque você é santo e por isso que nós somos santos. Por isso que você veio, Senhor, nos resgatar. Você veio nos justificar. É por isso que nós somos justiça de Deus. Porque você morreu e ressuscitou e nos justificou. É por isso que nós temos acesso ao Santo dos Santos. É por isso que eu e você, meu irmão, somos santos. Porque primeiro você nos resgatou. E nós vamos cantar de novo esse hino. O Senhor restaurou a nossa sorte. É por isso que o mundo, quando olharmos para cada um, vai dizer: nossa, eu quero essa sorte. Eu quero o que você tem. Nós vamos falar para ele: é Jesus. É Jesus que muda a nossa sorte. O Senhor restaurou a nossa sorte.